Queridos irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, o Senhor da igreja, 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao 25. Hoje nós encerraremos o primeiro capítulo de Pedro. Lembrando, nós não vamos fechar a carta de Pedro, nós vamos estudar ela até o final. Mas hoje nós fecharemos o capítulo 1 dessa primeira epístola. Alguns de vocês estavam aqui comigo quando eu dei a introdução a essa carta, que eu usei até o termo que nós vamos sobrevoar a floresta. Ali foi a introdução na carta. E eu disse, agora depois desse sobrevoo, nós vamos agora entrar na floresta e ver a textura das árvores, das folhas. E é isso que nós temos feito. Eu espero, irmãos, que vocês tenham gostado, estejam gostando desta viagem que nós estamos fazendo na primeira carta de Pedro. Que, graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor, né? Chegarmos nesse final de capítulo, onde nós estamos olhando versículo por versículo essas riquezas da palavra de Deus. Irmãos, as pepitas de ouro, obrigado meu querido, as pepitas de ouro, elas não estão na superfície. Meu querido, se quiser achar as pepitas, você precisa cavar. E o método que nós abordamos aqui, para vocês que estão chegando na igreja, é um método de pregação expositiva. Que nem é um método, é um conteúdo. E eu, além de pregar como filosofia ministerial minha, eu quero e estudo para pregar expositivamente, eu também utilizo o método lectio continua, que é justamente esse de mexer versos por versos, que nos 200 primeiros anos da Reforma Protestante, era assim que os pregadores pregavam. Versos por versos, nas Sagradas Escrituras. E é isso que nós temos feito. E nós temos extraídos todas essas verdades na carta de Pedro. Vamos ler agora a parte que nos falta para nós fecharmos esse capítulo 1. E se Deus permitir, depois entraremos no capítulo 2. Todos encontraram 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22 ao 25? Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com o coração puro, sendo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, que é viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Pedro, nessa pequena porção que nós lemos, que encerra o capítulo 1, ele traz algo, insere aqui algo que não tinha até então aparecido nesse capítulo 1. Até esse momento aqui, do capítulo 1, é claro que tudo que Pedro trabalhou, que ele desenvolveu, desde o versículo 1, tudo que ele fez, o trabalho desde o início dessa carta, vai ecoar e ecoa nesses versículos finais do texto que nós acabamos de ler. E é claro que existe o encadeamento lógico que Pedro está construindo aqui. As ideias estão sendo concatenadas, mas quando a gente chega nesse ponto do texto, nós acabamos de ler, existe um elemento novo, um elemento inédito, que não tinha sido dito antes. Porque tudo aquilo que Pedro vinha dizendo antes foi que o que Deus fez pelo seu povo,
O povo que ele mesmo vai usar o termo aqui de eleitos peregrinos, mas quando chega nesse ponto que vocês acabaram de ler, ele, na verdade, irmãos, vai falar aqui que Deus, da relação dos peregrinos, não mais com Deus, mas da relação dos peregrinos entre os peregrinos. E o que é que Pedro vinha falando desde o versículo 1, antes de chegar nesse deságue aqui? Ele vai dizer que o que é que Deus fez pelo seu povo. Deus regenerou, nós vimos isso dos versos 3 ao 5, a perspectiva do futuro. Deus nos regenerou para uma viva esperança. Segundo a sua misericórdia, Ele fez isso por meio da ressurreição de Cristo. Expectativa do futuro. E aí, Pedro vai nos mostrar que Deus também purifica a fé dos peregrinos. E aí ele vai para o aspecto presente, que nós vimos isso do 6 ao 9. Que uma fé aprovada, ela é uma fé provada. E Deus purifica a fé desses peregrinos como? Por meio das tribulações. Para quê? Para honra e louvor e glória para Jesus Cristo. E ele usa a ideia do ourives, que mete o ouro no fogo. Só que ele vai dizer que a nossa fé é muito mais valiosa do que o ouro. E aí nós vimos dos versos 10 até o 12 que Deus enviou profetas lá no Antigo Testamento para pregar, para profetizar, para vaticinar a salvação e ministrar o evangelho reservado aos santos, que somos nós. Portanto, esse foi o primeiro bloco, dos versos 3 ao 12. Até o versículo 12, nós temos uma descrição daquilo que Deus fez para os peregrinos, daquilo que Deus fez para o seu povo, em favor dos peregrinos. Aí nós entramos no versículo 13. E aí nos versos 13, muda um pouco de figura. Nós vimos algumas semanas atrás, quando iniciamos a partir dos versos 13, que nós temos ali os primeiros imperativos. E imperativos são ordens. Só que nós vimos que os imperativos eles estão baseados nos indicativos. Primeiro a Bíblia mostra o que Deus fez por mim, quem eu sou em Deus, a posição que eu tenho, para depois dizer, olha, baseado nisso tudo que você já é em Cristo, viva assim. Então nós vimos que os imperativos eles estão calcados nos indicativos. E nós temos os primeiros imperativos a partir dos versículos 13 do capítulo 1 de Pedro. E nós temos Pedro dizendo aos seus leitores, olha, sede sóbrio, preparai a vossa mente, ou cingindo o vosso entendimento, né? Cingindo os vossos lombos. E aí eu expliquei aqui o que era cingir. E Pedro diz assim, olha, não vos amoldeis como você, e não deis lugar aos desejos que habitavam no coração de vocês na ignorância, quando vocês não tinham Cristo. E aí ele diz, sede santos porque eu sou santo. E a partir dos versos 13 até o 16 nós vimos a santidade dos peregrinos. E o último sermão que eu preguei, nós olhamos o temor dos peregrinos. Ele falou do sangue do Cordeiro. Então, portanto, irmãos, se na primeira parte do capítulo 1 de Pedro, ele está tratando daquilo que Deus fez pelos peregrinos, aquilo que Deus fez pelos peregrinos está dos versos 13 ao 12. Na segunda parte, ele vai falar agora da resposta dos peregrinos a Deus, das respostas dos peregrinos a essa obra de Deus, daquilo que cumpre aos homens fazerem diante da obra maravilhosa de Deus. E agora repare que até aqui Pedro falou, e o que Pedro ensinou nesse primeiro capítulo, se encontra na esfera vertical. Eu quero que você entenda. Até o que você estudou semana retrasada comigo, tem a ver com isso daqui, ó. Vertical. Relacionamento entre os homens e Deus, ou entre Deus e os homens. Deus regenera para uma viva esperança, como eu já falei. Deus lhe concede uma herança imperecível. Veja que isso é tudo vertical. Purifica a sua fé. Os homens, por sua vez, respondem a Deus buscando edificação, santificação.
esperando na graça de Deus. Essa é a resposta que o Evangelho pede a gente. Caminhando no temor de Deus, os peregrinos. Então Pedro enfatiza até então a relação entre Deus e o homem no sentido vertical. Só que agora vai mudar. A partir desse verso 22 que vocês leram, não é mais vertical. Pedro muda de figura. Agora é horizontal. Não é a relação dos peregrinos com Deus, mas é a relação dos peregrinos com os peregrinos. É a relação dos irmãos com os irmãos. De crentes com crentes. De salvos com salvos. Esqueça. Ele agora deixou a relação de Deus, de nós com Deus e de Deus conosco. E agora ele vai dizer, agora meu amigo, eu vou tratar disso daqui agora. Não é disso daqui. É disso daqui. A relação dos peregrinos entre os peregrinos. Ele extrapola e ele vai para essa dimensão. Ele transborda os efeitos da regeneração, da obra regeneradora que ele fez na primeira parte do capítulo, para a relação entre peregrinos e peregrinos. E aí é uma nova dimensão que ele vai inserir agora. Horizontal, não mais vertical. Isso não tinha aparecido até então, irmãos. Não tinha aparecido. Ele não estava mandando ninguém se relacionar de maneira correta um com o outro. Até esse momento, não. Só que agora ele vai falar do relacionamento dos peregrinos no interior da comunidade. No interior da igreja. E é por isso que o título do sermão hoje aqui está um bom apropriado. O amor dos peregrinos. E esse amor é aqui, ó. Horizontal. Amai-vos uns aos outros. E a ênfase aqui não é no verbo amar. A ênfase é aqui nos uns aos outros, que nós vamos ver. Porque isso não tem aparecido. Irmãos, a gente não pode minimizar essa guinada que Pedro dá aqui no final desse texto. Ele dá essa guinada porque isso é um deságue de tudo o que ele ensinou. É que tudo aquilo que ele trabalhou desde o começo do capítulo precisa encontrar deságue nas relações nossas. Tudo o que ele ensinou tem que ter uma aplicação prática na nossa relação entre nós. Relação entre peregrinos e peregrinos. Porque, irmãos, nós somos um povo que não andamos só. Nós andamos em bando. Isso é o projeto de Deus. Por isso que aquela ideia de um crente solitário que não congrega, isso é antibíblica, irmãos. Ele está em desobediência à palavra de Deus. Porque a vida do peregrino não é peregrinar sozinho. A vida do peregrino não se resume à sua vida e o seu relacionamento apenas com Deus. Não, eu estou de bem com Deus. O que preciso de igreja? Só está eu e Deus, está tudo bem. Está errado esse discurso, irmãos. Isso é mentira. A vida não se resume na sua relação apenas com Deus. A vida de um peregrino, de um salvo, de um remido, também inclui seu relacionamento com os outros remidos, com os outros peregrinos. Nós não peregrinamos sozinhos. Peregrinamos em comunidade. Peregrinamos em bando. Nós somos um coletivo de peregrinos. Pedro sabe disso. E essa é a importância desse versículo que nós vamos estudar essa noite. Esse trecho nos orienta de como amar os nossos irmãos. E aqui Deus nos ensina a amar e estabelece a maneira de amar. Por que é que Deus nos dá uma ordem de amar os outros nossos irmãos? Porque aqui nós temos um imperativo. Veja o verso 22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro. Se você parar para analisar a primeira frase do versículo 22, Pedro começa falando da purificação das vossas almas. Pedro começa o versículo com uma descrição do novo nascimento. Irmãos, purificação da alma aqui é novo nascimento. Tendo purificado as vossas almas. Quem purifica a alma com água, com detergente? Não, irmão. Nós sabemos que não é purificação física. Sabemos é que é Deus que purifica nossa alma. Quando? Quando Ele nos regenera. Quando Ele nos faz nascer de novo. E obtivemos a purificação ao crer em Cristo Jesus. Portanto, purificação das vossas almas é sinônimo de novo nascimento. É sinônimo de salvação.
O meio empregado para a purificação da nossa alma, o texto diz, é a obediência à verdade. Quando ele diz, sendo purificadas as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Uma alma que foi regenerada é uma alma que tem depurado sua imundícia. Uma alma que tem desinfetado a sua sujeira. Os salvos, os peregrinos, não foram apenas redimidos da escravidão, mas também purificados pela obediência à verdade. A verdade, irmãos, ela nos banha, ela nos limpa, nos purifica. O propósito real da nova vida em Cristo é o amor fraternal. A palavra grega que ele usa aqui, quando ele diz assim, olha, purificando as vossas almas pela obediência, pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal. Essa primeira palavra aqui, amor fraternal, que ele usa, é a palavra grega Filadélfia. E representa o amor entre os irmãos. Os outros membros da igreja. Esse foi o termo que ele usou. Os outros irmãos da igreja estão incluídos aqui. Amor fraternal. Está incluído aqui a família de Deus. Tornando-se irmãos nossos no sentido próprio do termo. Lá nos Estados Unidos existe uma cidade chamada Filadélfia. Baseado nisso daqui, porque a cultura americana veio oriunda de protestantes, dos evangélicos. E a palavra grega aqui, Filadélfia, representa justamente esse amor entre os irmãos. E essa palavra Filadélfia, que veio do grego, descreve duas palavras. Primeiro a palavra philos, que é amor, filéus. Amor, aquela amizade. E adelphos, que é irmão. Então a palavra Filadélfia é isso aí. Amor entre os irmãos. E eu quero que você preste bem muito atenção, tá? No que eu vou dizer agora. Querido, Rafael, eu não faço essa distinção entre amor ágape, para dizer, é o amor de Deus. Amor Filadélfia é o amor entre os irmãos. O amor eros é o amor do sexo. Como se, tipo assim, olha, o amor de Deus só é o amor ágape. E o amor ágape, o agape, é só para se referir ao amor de Deus. Eu, particularmente, não faço essa distinção. Tipo assim, o Filadélfia é o amor de amigos. Algumas distinções dessas, elas não fazem nenhum sentido. Se você começar a ter uma pouquinho noção de grego, você vai saber que não faz muita distinção. Por exemplo, o que é que nós geralmente aprendemos? Que o amor ágape é o amor de Deus. O amor de Deus é o ágape. Não tem essa história, né? O amor de Deus é o amor ágape. Isso é muito estranho, irmãos. Isso é muito estranho. Nós engessarmos e colocarmos um nicho, como se o amor de Deus fosse o ágape. Sabe por quê? Porque essa palavra ágape, ela também é usada para coisas terríveis no Novo Testamento. Entendeu? Por exemplo, quando Paulo escreve lá em Timóteo, dizendo, olha, Demas me abandonou, amando o presente século. Ali está dizendo de um sujeito que amou o mundo, não como o mundo Deus amou, mas amou a devassidão do mundo, a ponto de amar Paulo, e diz assim, Demas me abandonou amando o presente século. Sabe qual é a palavra que Paulo usou ali, amando? Ágape. E ele está usando o termo ágape no sentido totalmente negativo, de um sujeito que amou o mundo e amou a bagaceira do mundo de forma ardente. Então está vendo que não faz sentido, está querendo engessar e dizer ágape só se refere ao amor de Deus. Não faz sentido. Paulo usa ágape no sentido de Demas, no sentido totalmente negativo, no sentido totalmente que não tem nada a ver com positivo. Um sujeito que abandona Paulo, abandona o ministério e vai cair na gandaia, amou o mundo. E a Bíblia diz que quem ama o mundo, o pai dele, o amor do pai não está nele. E o termo que ele usa foi ágape ali. Então, querido, para mim não faz o menor sentido estar com essa coisa. Ágape é amor de Deus. Se eu quero amor... Cara, não existe isso. São termos intercambiáveis.
E eu não acredito nessas coisas aqui. É usadas para coisas terríveis. Então, a palavra lá é ágape. Então, quando ele diz assim, volta aqui para o texto. Amor fraternal aqui. O que Paulo está querendo dizer, Pedro, perdão? Com vista ao amor entre os irmãos, aí a ordem que nós temos é que nós devemos amar, irmãos. Nós devemos amar uns aos outros. Nós devemos aqui nos amar. Mas como nós devemos nos amar? O amor é a marca distinta do cristão. O apanágio do crente. A prova insofismável do discipulado. Jesus disse, o mundo vai conhecer se vocês forem meus discípulos. É se vocês souberem de muita Bíblia? Não. É se vocês manjarem de assuntos intricados? Não. Se vocês amarem uns aos outros, o mundo saberá que vocês são meus discípulos. E é isso que Pedro está dizendo aqui. A palavra de Deus diz que ensina que a gente deve amar a todos. Amar os inimigos. Mas o texto de hoje está desafiando cada um de nós termos um relacionamento de amor entre nós, irmãos. Entre os crentes. De crente para crente. E aqui é um imperativo. Ame. E esse imperativo de amar os irmãos, ele vai repetir em 1 de Pedro 2,17. Se você for para o versículo 2, capítulo 2, versículo 17, vai repetir também. Diz assim, 2,17. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Algum diz assim, amai o irmão? Amai os irmãos? Exatamente. Então vamos voltar para 1 de Pedro 1:22. Observe que ele falou, amais ardentemente, né? No versículo 22. Só que depois ele vai usar outra palavra de amor também. Quando ele diz assim, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal, eu já acabei de explicar esse amor fraternal. Ele diz, não fingindo. Aí, novamente é mais vezes, amai ardentemente. Agora, diferente de Filadélfia, eu não expliquei Filadélfia, amor fraternal. Ali o termo grego é Filadélfia. Já aqui, nesse mesmo versículo, aí ele está usando agora a palavra ágape ou agape. Ele usa essas duas palavras. Ele usa Filadélfia e usa a palavra ágape aqui. Que é o amor sacrificial, um amor ardente. Seja por coisas boas ou ruins. E essa palavra aqui descreve uma atitude radical de se sacrificar, de se entregar por aquilo que nós amamos. E agora, nesse contexto, Deus ordena que nós devemos amar uns aos outros de maneira sacrificial. Você se sacrifica, irmão, pelo seu irmão aqui na congregação. Você ama o seu irmão de verdade. E Pedro diz aqui, olha, o amor não fingido. Quando ele diz aqui o amor não fingido, a descrição aqui é de uma pessoa que é um ator. A palavra não fingido deu origem à nossa palavra ator, teatro, de onde vem a palavra hipócrita. O que era hipócrita? Hipócrita é aquele ator que fazia aquelas encenações no teatro grego e que usava uma máscara. E daqui a pouco ele fazia outro personagem e botava outra máscara. Daí vem a palavra hipocrisia. Ou seja, é aquele tipo de amor que o texto está desafiando aqui, é que não é para ser fingido, é o tipo de amor que nós somos desafiados a obedecer aqui. Não de duas caras, um amor de duas caras, com falsidade. Que na frente nós amamos, mas por trás nós odiamos e maltratamos. Ou seja, esse amor que nós somos desafiados aqui a manter uns aos outros é um amor não fingido, é um amor não teatral. Não é um amor de duas caras, mas é um amor autêntico. Que o texto está nos desafiando nessa noite. A propósito, você ama os irmãos daqui dessa comunidade dessa maneira? Quando perguntaram para Jesus qual era o maior de todos os mandamentos, o maior e o principal de todos eles, e ele respondeu o que lá em Mateus 22? Não precisa abrir. Jesus respondeu, ame o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o seu entendimento.
Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. E aí ele diz que desses dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Ou seja, toda a palavra de Deus depende desses dois mandamentos. Então Jesus, ele gruda o amor por Deus ao amor ao próximo como sendo questões inseparáveis. E Pedro está fazendo isso aqui. Os seguidores de Cristo, eles precisam ter suas vidas marcadas não apenas pelo amor a Deus, mas também pelo amor uns aos outros. Além disso, Jesus, já caminhando para o final do seu ministério, ele nos deu um novo mandamento. Lá em João 13, ele diz assim: um novo mandamento lhes dou, amem uns aos outros. E aí ele dá o modo desse amor: como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros, e com tudo isso, com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Querido, Jesus, ele coloca o seu exemplo de amor sacrificial como um padrão de amor que eu e você precisamos nutrir uns pelos outros. Uns pelos outros. E Jesus disse que a forma como as pessoas saberão que nós somos e que estamos seguindo a Ele, que somos seus discípulos, é se nós amarmos uns aos outros. O amor dentro da comunidade da fé é a marca que distingue os verdadeiros seguidores de Cristo. Essa é a marca que vai distinguir, irmãos. Ou seja, amar sacrificialmente os irmãos na comunidade da fé é uma marca essencial para a vida cristã e para o testemunho dessa comunidade diante do mundo. Quer que a igreja seja relevante e que ela testemunhe ao mundo o amor de Cristo, deixa o mundo ver o amor entre nós, irmãos. Isso é um testemunho do Evangelho. De fato, após João, que estava ouvindo essas palavras de Jesus, João escreveu quando ele disse assim: um novo mandamento vos dou. Foi na noite que ele foi traído, né? João estava lá, encostava a cabeça no peito dele. E João, ao ouvir isso, depois ele escreveu essas palavras no próprio evangelho dele. No capítulo 13, quando João vai escrever uma carta, lá João escreveu isso, esse exemplo, quando ele escreve a primeira epístola de João, ele lá no capítulo 4, não precisa abrir, versículos 7 e 8, ele diz assim: amados. Veja que João está apenas reverberando, repetindo o que ele aprendeu com Jesus. Ele diz: amado, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que é nascido de Deus e conhece a Deus, aquele que ama, aliás, é nascido de Deus e conhece a Deus. E quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ele disse: meu amigo, se você não ama os irmãos, você não é nascido de Deus. Querido, quando João ouviu Jesus dizendo que seus discípulos seriam conhecidos se ele amassem uns aos outros, agora ele escreve a carta dizendo que quem ama nasceu de Deus. E quem não ama não é nascido de Deus. Mas quem se recusa a amar os irmãos da igreja, e é nesse contexto, tanto da primeira de João quanto de João 13, é que Pedro também faz eco a esses mandamentos. E Pedro, quem se recusa a amar os irmãos da igreja, João está dizendo, e ele diz de maneira dura, firme, muitas vezes até difícil de ouvir, mas de forma sincera e verdadeira, que quem não ama, quem se recusa a amar os irmãos, não conhece a Deus. Pode conhecer de Bíblia, pode saber de todos os assuntos, pode ter feito bacharel em teologia, mas não conhece a Deus. Porque Deus é amor, irmãos. Quer ver a marca de quem é de Deus? É quem ama. Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, o lugar mais longo da Bíblia onde fala sobre amor, Paulo diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, seria como um bronze, como um símbolo que retine. Paulo vai dizer que ainda que eu tivesse o dom de profetizar, e eu conheça todos os mistérios da sabedoria e da ciência, e todos os entendimentos, se não tiver amor, amor para me dedicar, amor para perdoar, amor para acolher,
nada aproveitará. E ele diz, ainda que eu tenha tamanha fé para remover os montes, a ponto de transportar um monte para o outro, de um lugar para o outro, se eu não tiver amor, nada disso me servirá. Ainda que eu tenha atitude, Paulo diz, de colocar o meu corpo para ser queimado. E ele diz, se eu pegar todos os meus bens e doá-lo aos pobres e entregar o meu corpo em martírio, seja em nome da honradez, em nome da macheza, ou em nome da fé, eu não abro mão das minhas convicções, da minha ortodoxia, mas se eu fizer tudo isso sem ser por causa de amor, nada disso construirá alguma coisa em mim. E ele diz que o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se jacta, não se ufana, não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente. O amor, ele vai dizer, não se alegra com nenhuma forma de injustiça. O que é que significa dizer que o amor não se alegra com nenhuma forma de injustiça? O amor não sabe dizer, irmãos, bem feito, eu acho é pouco, bem empregado. O amor não sabe dizer isso. E todas as vezes, irmãos, que você escutar alguém dizendo assim, bem feito, eu acho é pouco, eu acho é bom, eu não avisei. Isso não é amor, irmãos. O amor não, o texto diz que o amor não, na verdade, não se alegra com a injustiça. Não se regozija com a injustiça. Não sabe dizer bem feito. O amor, Paulo diz, apenas se regozija com a verdade. O amor tudo sofre, não tem medo de sofrer, tudo crê. Por que tudo crê? Porque ele dá chance positiva às possibilidades humanas, sempre. Tudo espera o bem, espera o melhor. O amor não sabe torcer pelo que não é bom. E o amor tudo suporta, porque o amor jamais acaba. Ele muda de formas, né? Ele muda de modos. Muda a relação, muda o tipo de amor. Mas o amor, ele não sabe desamar. Você pode um dia, por exemplo, ter casado com alguém e por algum motivo deu errado essa relação. Mas se você ama de verdade, você nunca vai desamar aquela pessoa, no sentido de odiar ela. Ah, eu odeio a mãe dos meus filhos. Misericórdia. Há muitas formas de amar. O amor não sabe se reverter de si mesmo. E Paulo vai dizer assim, olha, agora nós vemos como um espelho. Como um espelho. Havendo ciência, passará. Havendo profecias, desaparecerão. E ele termina dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior desses é o amor. Por quê? Desses três. Porque a fé um dia vai passar, irmão. Vocês estão pensando que fé é para sempre? Porque hoje eu creio porque eu não vejo. No dia que eu vi, não precisarei mais crer. Para que eu vou precisar crer se eu estou vendo? Então a fé vai passar. A esperança, claro. A esperança que eu tenho passará porque eu espero, porque eu aguardo. Quando o que eu aguardo se materializar, eu não precisaria mais de esperança. Mas o amor, ele jamais desaparecerá. É a Bíblia. A Bíblia um dia vai passar, irmãos. Vocês estão pensando que chega lá na glória e vai dizer assim, abre em Coríntios para a gente estudar. Pelo amor de Deus, Coríntios nem existe mais, existe. Abra em Tessalonicenses, vai passar, irmãos. Agora, nunca vai chegar um momento onde, quando chegar na eternidade, Deus vai dizer, pronto, gente, o amor vai ficar para trás e a gente segue. Não. O único dogma lá na eternidade vai ser o amor. Vamos entrar no versículo 23. Que ele sai agora e vai entrar na figura da semente. Sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus, que é o quê? Viva e que permanece para sempre. Ele agora está usando aqui, por que é que ele usa a figura da semente? Ele vai dizer no texto que ela é como? Ela é viva, ela é incorruptível, viva e permanente.
Por que ele usou a figura da semente? Porque está implícito aqui a ideia de crescimento. Assim como também ele usou a expressão viva para qualificar a nossa esperança, lá no início dos versos 3 em diante. Ele falou esperança viva. Agora ele usa a semente viva aqui. A esperança ela é viva, ela cresce, ela se movimenta, ela não é estática, ela não é como uma pedra. Lembra João, pé de feijão? Feijões mágicos. Que sobe, fica. Eu assisti muito quando era pequeno ali. Tinha João ali, né? E pegava assim, aqui tem uns feijão mágicos. Aí pegava aqui, jogava e pega o bicho crescia, um pé gigantesco, aparecia um gigante. Que Paulo está falando de uma semente que tem esse poder. Ela cresce, ela se movimenta. Ela não é uma pedra. Ela é móvel, ela é fluida. Assim também é a semente que Deus colocou em nós. Ele está falando aqui da semente, a semente que foi colocada em nós, irmãos. Não tem como você receber a palavra por meio da palavra, crer nessa palavra, obedecer por meio da fé e não ter o coração purificado e não ter uma semente colocada lá. É impossível, irmãos. Impossível. A semente é colocada. Quem passa por isso, por todo esse processo, muda completamente. Quem passa por essa experiência, muda completamente. E não é mudar por mudar, irmãos. É porque Deus opera essa mudança. Porque existem muitas mudanças que o homem faz sem o Espírito Santo. Ele faz por puro egoísmo. Por exemplo, um cara que está viciado no álcool. Ele procura o AA, o cara está viciado no tabagismo. Ele faz isso e mudou. Mas para a glória de quem? Dele. Para a glória dele. Mas essa mudança aqui, meu querido, é de outra natureza. É que o ímpio não consegue mudar. O ímpio, às vezes, era um cara obeso, começou a fazer academia, caminhada, melhorou a alimentação, mudou. Era fumante, parou, bebia, parou, fez uma série de coisas. Só que aqui não é esse tipo de mudança, é uma mudança muito mais radical, irmãos. E só é operada pela semente que é colocada em nós. Se temos uma nova vida, temos uma nova natureza. Se somos coparticipantes da natureza divina e Deus é amor, então expressamos a nossa filiação com Deus quando imitamos o nosso Pai em amor. Lembra quando eu falei que santidade... você chama Deus, invoca por Pai aquele que julga, que é santo. E eu falei o quê? Santidade é uma questão de família. Se você chama ele de Pai, ele é santo, vê se você chama ele de Pai. Então se você chama ele de Pai, então santidade é uma questão familiar. E aqui está mostrando também que amor é uma questão de filiação. O amor é a marca do cristão, pois é a evidência mais eloquente de nossa salvação. Se você quer evidenciar que você nasceu de novo, é a maneira que você ama, meu querido. Um crente que nutre ódio no coração dele, ele tem que ver se ele está muito carnal ou ele nunca nasceu de novo. E se ele nunca nasceu de novo, ele é um pseudo-cristão. Nós fomos gerados pela palavra. Antes de uma semente brotar, o que é que ela faz? Ela morre. Mas a palavra de Deus não tem em si mesma a inclinação para a morte. Ela é viva, e ela vive, e permanente, e conserva para sempre. Pode ver que ele usou duas palavras aqui no versículo 22 para falar dessa semente. Viva e permanente. Pode perceber. Viva e permanente. O que é que ele está querendo dizer? Se uma semente foi colocada no seu coração, por meio, essa palavra viva, ela nunca acaba. A semente nunca vai acabar. Ele está dizendo aqui que ela vai crescer dentro de você. Por isso que é um dinamismo. Irmãos, Deus está trabalhando na sua vida. Você não pode ser o mesmo para sempre estagnado, não. Se a semente está aqui, vai movimentar. Se a palavra do Senhor permanece, o ponto aqui é que a expressão da palavra de Deus, e aqui eu quero abrir uma coisa importantíssima que eu não posso deixar passar. Veja que ele diz assim: sendo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus. E aqui, meu querido, quero que você leve isso para casa, viu? Quando ele usa aqui a expressão palavra de Deus, é uma expressão geral. Ela, quando a gente fala palavra de Deus, aí logo na mente a gente pensa na Bíblia. Também. Mas eu quero que você entenda e se aprofunde no conceito do que é palavra de Deus. Porque
tanto a Bíblia ela é chamada de palavra de Deus, como também os atos de Deus é chamado de palavra de Deus. E também, irmãos, a Bíblia vai dizer que a Bíblia é chamada de palavra de Deus, os atos de Deus também são chamados de palavra de Deus. E Jesus Cristo, ele é chamado de palavra de Deus, viu? Jesus também é palavra de Deus. Por isso que João diz que no princípio era o verbo, a palavra lá é logos, palavra. Então entenda que a Bíblia ela é palavra de Deus. E outra coisa, ela não contém a palavra de Deus não. Isso é heresia do século XVIII. Isso é liberalismo teológico. É câncer isso aqui. A Bíblia ela é a palavra de Deus, ela não contém. Isso é uma heresia que surgiu no século XVIII com os teólogos liberais. Onde eles passam, ele acaba com tudo. A Bíblia é a palavra de Deus. Os atos de Deus são palavra de Deus. E Jesus é palavra de Deus, entendeu? Para você entender aqui, que aqui ele está falando da palavra de Deus, mas entenda que o conceito de palavra de Deus ele tem pelo menos essas três implicações. Então, Deus criou o mundo pelo quê? Pela sua palavra. Ali foi palavra de Deus. Então, quando se trata dessa questão linguística, da linguagem, por que nós falamos, né? Usamos a linguagem. Por que nós usamos a fala? Porque Deus ele fala. E quando Deus fala, ele cria. E quando nós falamos, nós queremos criar alguma coisa na vida das pessoas, assim como Deus. E o texto está dizendo aqui para a gente que a palavra de Deus, que é a Bíblia chamada de palavra de Deus sim, mas não só a Bíblia é que é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus e ele tem a sua palavra. Por exemplo, lá em Hebreus mesmo, diz assim, a palavra de Deus, ela é uma espada de dois gumes, que divide medula, espírito e alma, juntas e medulas. Então a palavra é o que? A Bíblia ali? Não necessariamente, meu querido. Mas é o escrutínio de Deus no dia do juízo, a palavra dele no dia do juízo, que ele vai saber separar direitinho ali. E aquilo ali não necessariamente é a Bíblia. Pode ter uma implicação, mas ali está falando dos atos, dos oráculos dele na hora de investigar e na hora de dar as sentenças. E diz, a palavra de Deus ela é viva. Claro que a gente pode aplicar para a Bíblia, mas ali está falando do escrutínio no dia do juízo. Então, queridos, o que o texto está dizendo para a gente é que a palavra de Deus, a Bíblia, e eu quero que você entenda todos esses três conceitos aqui, né? E a palavra de Deus é um conceito bem mais amplo do que a gente imagina, e eu espero que você pelo menos fixe esses três aqui. E o texto fala que essa palavra ela é viva e permanente. O que é que ele está querendo ensinar? Que ela é dinâmica. Ela não para. A esperança nós temos é o Espírito de Deus em nós, irmãos. Versículo 24. Vamos entrar aqui no versículo 24. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Deixa eu ficar só no versículo 24, que diz, toda a carne. Irmãos, entenda bem uma coisa aqui. O que é que ele está querendo dizer que toda carne é aqui? Toda carne é o que aqui? Carne aqui. Oi? Alguém falou? Carne aqui é humanidade. Carne aqui é humanidade. Toda humanidade é como a relva. Toda a raça humana, irmãos, está carimbada pela transitoriedade da vida. A humanidade está destinada à morte. Por isso que Pedro diz, toda a carne, ou seja, toda a humanidade é como a erva. E toda a glória do homem, do mundo, é como a erva. Secou-se a erva e caiu a flor. Nossa vida aqui é passageira, irmãos. Nossas glórias aqui são desvanecentes. O melhor da nossa beleza, o melhor do nosso poder, ele é tão vulnerável, irmãos, quanto a flor da relva. Ela é perecível. O homem obeso do seu orgulho, imagina-se que é poderoso, grande, por sua força, por sua beleza, por sua cultura, por sua ciência. No entanto, apesar de tudo isso, não passa de carne. Sua beleza é efêmera, é fugaz, é fugídia, como a flor. O seu poder é passageiro,
é como a relva seca. Eu escutei uma coisa extremamente interessante, que dizia assim: você já pensou nisso? Daqui a 100 anos, em 2123, aí dizia assim: todos estaremos enterrados com os nossos familiares e amigos. Estranhos viverão em nossas casas que lutamos tanto para construir e possuirão tudo aquilo que temos hoje. Todas as nossas propriedades serão de desconhecidos que nem nasceram ainda. Inclusive aquele carro que você gastou uma fortuna provavelmente estará no ferro velho. Na melhor das hipóteses, estará na mão de um colecionador desconhecido. Nossos descendentes, pouco ou quase ninguém saberão quem fomos, nem se lembrarão de nós. Quantos conhecemos o pai do nosso avô depois da nossa morte, seremos lembrados por alguns anos depois. Seremos apenas um retrato na estante de alguém. E alguns anos depois da nossa história, nossas fotos, nossos feitos, vai para a lata do lixo, do esquecimento da história. Não seremos nem lembranças. Talvez se um dia a gente parasse para analisar essas questões, iríamos perceber quão ignorante, fraco era o sonho de conseguir tudo. Se nós pudéssemos pensar nisso, certamente nossos pensamentos mudariam, nós seríamos outras pessoas. Ter cada vez mais, sem ter tempo para o que realmente vale a pena nessa vida, trocaria tudo isso por viver e desfrutar daqueles passeios que nunca tive, daqueles abraços não dados, daquele beijo nos filhos e em nossos amores, daquelas brincadeiras que não tivemos. Tempo, esses com certeza seriam os melhores momentos a lembrar. Afinal, encheria nossas vidas de alegria. E que desperdiçamos com a cobiça e com a ignorância e intolerância. Após dia, ainda há tempo para que nos mude. Queridos, eu vou finalizar aqui, olha no versículo 25, diz assim: mas a palavra do Senhor permanece eterna, essa palavra que foi evangelizada entre vocês. Irmãos, a palavra de Deus, ela não pode falhar. A palavra de Deus, ela é eterna, que nos orienta a amar os irmãos ardentemente, de todo o coração. E essa palavra sempre viva, atual e oportuna. Cabe a nós obedecer essa palavra. Quando o texto diz assim, que toda glória é como a relva, um dia a Babilônia foi um dos maiores impérios. Por que eu estou falando da Babilônia? Porque esse texto que ele diz assim, que toda carne é como a relva, ele foi tirado de Isaías. Pedro pegou de Isaías e citou aqui. Isaías conhecia o Império Babilônico. O Império Babilônico ele era tão suntuoso que 3 carros, um do lado do outro, conseguiam andar em cima dos muros da Babilônia. Um dia, irmãos, a Babilônia foi um grande império da humanidade. Você pode colocar 3 carros em cima do muro da Babilônia. Era tudo muito suntuoso, era tudo muito ostensivo, muito gigantesco, muito grande. Cadê a Babilônia? Não tem mais. É como a flor da relva. A Babilônia antiga é o Iraque hoje, irmãos. Vê o que é o Iraque? E o Egito? Vai passar. E a Grécia? Já declarou falência há muito tempo atrás. Grécia de filósofos, de Aristóteles, de tantas pessoas. E daqui uns dias vai ser os Estados Unidos, e assim vai. Por quê? Porque essa é a glória do homem, irmãos. Depois vai ser a China, e assim vai. Nessa noite, querido, eu quero encorajar você a mudar a forma de pensar e de olhar para os seus irmãos. Você pode dizer para si mesmo e pedir a Deus: Senhor, ajuda a olhar para os meus irmãos como Cristo olha para mim. Peça para você olhar para os seus irmãos como Cristo olha para você. Ajuda-me de verdade, Senhor, a olhar para os meus irmãos como Cristo olha para mim. Porque o amor de Cristo é um amor de sangue, do sangue derramado na cruz. Irmão, se o seu irmão de sangue já é um amor muito grande, e agora imagine um irmão no sangue, do sangue de Jesus. É uma loucura ainda maior. Que loucura é essa? É a loucura do Evangelho. Então, querido, lembre que Jesus Cristo, que é o nosso irmão, ele não se envergonha de chamar a gente irmãos, diz Hebreus. A Bíblia vai dizer que para isso ele derramou o seu próprio sangue na cruz. Então, querido, ame seu irmão.
E a Bíblia vai dizer que ele é o nosso irmão mais velho e que pede que nós tenhamos amor uns aos outros. Que Deus abençoe você, meu irmão. E que o amor, não só por Deus, mas pela comunidade, cresça em seu coração. Deus te abençoe, meu irmão.